Euronet Plus. Casa Comum nesta quarta-feira com Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva, neste espaço de opinião sempre à quarta-feira, antes de irmos de férias. Nada melhor do que um Estado da Nação para olharmos e fazermos um ponto de situação. No Parlamento vimos esta manhã que de facto esse Estado da Nação é visto de forma diferente conforme se está no Governo ou na oposição, mas quando consultamos os inquéritos divulgados nos últimos dias, concluímos, por exemplo, que a saúde é o principal problema do país para os portugueses, segundo a sondagem da Católica, logo seguido dos salários, custo de vida e inflação. A outra sondagem divulgada nos últimos dias, a da Aximage, coloca a justiça em pior estado que a saúde, mas ambas no topo da avaliação negativa. Também nos últimos dias tivemos um estudo sobre o estado da justiça, com mais de 74% dos inquiridos a dizerem que a justiça funciona mal, e só o SNS tem uma avaliação negativa muito próxima, ou seja, aqui dados comuns à atenção de um governo que surge até com um primeiro-ministro cujas sondagens mostram que tem mais popularidade que o Presidente da República. Mas no Estado da Nação, hoje tivemos aqui algum tom mais ríspido. Não sei, Duarte Pacheco, qual é o adjetivo que utilizaria para a troca digamos, de palavras entre o PS, nomeadamente, e a bancada do Governo, neste caso? Muito boa tarde. Eu diria que era mesmo crispada, não é? Crispada é o adjetivo, se é preciso adjetivar. Mas eu tenho esperança que seja do calor do debate. Nós, como parlamentares, muitas vezes, até porque sabemos que temos muita gente a ver, e muitos dos nossos a ver, e aqueles que, quer os comentadores, quer aqueles que são os tifosi, querem saber quem é que ganhou. E fazem quase como se fosse um jogo de futebol, 3-1, 2-4, como é que ficou? E isso força os agentes a serem mais contundentes nos comentários e nas críticas. Porque nos últimos dias temos assistido a algo que era ligeiramente diferente. Por parte do Governo, o convite às forças políticas para reunir, a pensar no Orçamento de Estado e dizendo que não era só para reunir, era na lógica de ouvir o que é que gostariam que pudesse constar dentro do próximo Orçamento de Estado. Da oposição à abertura para fazer esse diálogo, a Comissão Política do Partido Socialista mandatou o seu líder para poder negociar na perspectiva de uma eventual viabilização. E o tom aqui foi diferente? E o tom aqui hoje agora foi completamente diferente. Mas porquê então, na sua opinião? Precisamente para poder agradar aos tifosis e porque muitas vezes aquilo que acontece na Assembleia da República, sobretudo no plenário, ou em algumas comissões de maior visibilidade, é muito teatro. E pareceu que estavam longe os deputados destas preocupações que os inquéritos mostram, saúde e justiça, por exemplo? A saúde foi referenciada repetidamente. E aí é que eu acho que quer uns quer outros ganhavam, nomeadamente evidenciando, quer dizer, o país não será o país ideal que o Governo apresenta, nem o país de catástrofe que a oposição apresenta. E, portanto, o ideal era que uns e outros conseguissem identificar aquilo que foi feito, na parte como os portugueses identificaram, quando disseram que a grande sondagem que foi da avaliação do Governo, a grande maioria diz que o Governo é razoável. Significa que não é nem excelente nem péssimo. Consideraram, na maioria dos portugueses, razoável. Portanto, significa que há áreas onde as coisas estão a funcionar, o exemplo dos acordos com os vários grupos profissionais, mesmo programas que estão apresentados e que esperamos que se venham a concretizar com medidas concretas, seja na habitação, seja na fiscalidade, seja na saúde, e há outras coisas que não têm corrido tão bem, e que persistem, vindos do passado, mas que persistem os problemas. O caso da saúde é um caso exemplar. Sim. Já era crítico há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, e ainda continua crítico. Mariana Vieira da Silva levantou também a saúde na questão do debate do Estado da Nação. Esta crispação com que eventualmente sai deste debate, o que é que indicia para as conversas da próxima sexta-feira, na sua perspectiva? Bom, o debate desse ponto de vista não foi bom, porque me fez lembrar um pouco quando alguém quer reunir um grupo de amigos que está desavindo, marca um jantar e depois na véspera manda uma data de mensagens a culpar uns e outros. Foi um pouco o que este debate pareceu.
a Comissão Política do Partido Socialista tinha aprovado mandatar o secretário-geral para essa negociação, disse que faria essa negociação sem linhas vermelhas. A intervenção do Pedro Nuno Santos hoje foi no sentido de explicar as nossas dúvidas sobre o IRC e que terminou com uma pergunta sobre se o Governo estava disponível para negociar o IRC, e aquilo que vimos, e eu sou fã de comícios, mas não propriamente na Assembleia da República, foi um discurso muito comicieiro em todas as respostas, que me pareceu que o Governo estava com dificuldade em esconder que quer eleições mais cedo do que tarde. Mas não é isso que se lê, por exemplo, das palavras do Ministro dos Assuntos Parlamentares em várias entrevistas antes do debate, onde fala da humildade democrática de perceber que não temos maioria absoluta, de que há um espaço de abertura suficiente para poder fazer concessões. Pois, mas depois essa era talvez a resposta que o Primeiro-Ministro devia ter dado sobre o tema do IRC e não foi a que deu. Foram ditas várias vezes expressões como tenham vergonha, que não são típicas de um debate de Estado da Nação no plenário, portanto não acho que tenha sido um bom debate para a construção dessas respostas. Compreendendo naturalmente que o Estado da Nação e os debates parlamentares, ainda mais é o último, e portanto há uma espécie de sensação de urgência nas críticas. Mas dificulta a conversa de sexta-feira? Mas não foi um bom debate. Eu acho que não foi um bom debate para as conversas que precisam de ser tidas. Acho que o nosso país tem que olhar um pouco para o que tem acontecido por toda a Europa e perceber que a capacidade de construir compromissos de base parlamentar é mesmo algo que vai ser ainda mais importante nos nossos sistemas democráticos a partir do momento em que por todos os países nós vemos uma espécie de ascensão de 3 blocos. E, portanto, é esperar que a tarde de hoje permita arrefecer um bocadinho os ânimos. Eu julgo que o Partido Socialista foi claro nos temas que nos preocupam e na margem para negociar. Mas porquê é que não são linhas vermelhas para o PS? Porque se fossem linhas vermelhas, a frase teria sido se a proposta do IRC estiver em cima da mesa, nós votamos contra o orçamento, como disse, por exemplo, o Bloco de Esquerda. Não foi isso que fizemos, foi explicar quais são as nossas dúvidas e perguntar se o Governo estava disponível para rever, para reapreciar algumas das características da sua proposta. E, portanto, eu, enquanto deputada, dirigente nacional do Partido Socialista, acho que devo contribuir para o arrefecimento necessário para que a primeira reunião de discussão orçamental não seja a última. É importante perceber que, designadamente em matéria fiscal, é ao Parlamento que cabe aprovar e não existe nenhuma maioria que permita aprovar estas propostas e, portanto, quem quer obter uma maioria, e eu julgava que o Governo queria, hoje fiquei com menos certeza, precisa de trabalhar para ela. Duarte Pacheco, e esta preocupação parece estar evidente no espírito de Luís Montenegro. Há aqui 2 governos. Há o governo da mensagem de Pedro Duarte, até a entrevista aqui à Renascença nesta matéria, ou esta retórica parlamentar mais aguerrida, que tem também reflexo na bancada parlamentar do PSD. É óbvio, mas a retórica é meramente parlamentar. Eu sei muito bem que por vezes temos que carregar uns adjetivos até para sermos escutados, o que não significa que no dia seguinte ou nessa mesma tarde não estejamos com disponibilidade para nos sentarmos e conversar. E o caso do IRC é um exemplo. Nós no passado, o PS e o PSD já chegaram a acordo, era o líder, o Dr. António José Seguro, em matéria de IRC, o que significa que se foi possível uma vez, poderá ser possível outra. O PSD diz, e o Governo, e bem, que esta era uma das suas promessas fundamentais e, portanto, quer concretizá-la. O Partido Socialista tem reservas, há de expor essas reservas e, porventura, há de se encontrar, esperemos, uma solução que permita ao Governo cumprir a sua promessa, mas com a salvaguarda de questões que o Partido Socialista queira ver salvaguardadas. Duarte Pacheco, nesta questão da saúde, sobretudo na saúde, com a popularidade da Ministra em baixa nos inquéritos, com esta preocupação dos portugueses, é urgente que o Governo dê a volta neste caso em particular? É muito urgente. Eu fiz referência, quando foi apresentado o Plano para a Saúde, que era preciso os portugueses sentirem resultados concretos. Caso contrário, rapidamente deixavam de acreditar. Porque isso aconteceu com o anterior governo. Eu recordo, por exemplo, o caso dos médicos de família, o Dr. António Costa, há 4 anos, disse que no ano seguinte todos os portugueses iam ter um médico de família. Claro que isto não aconteceu, nem no ano seguinte, nem 3 anos depois, e acabou a legislatura sem que isso tivesse acontecido. Portanto, quando agora vem outro governo dizer a mesma coisa, as pessoas já estão de pé atrás. Que sinal seria importante o Governo dar em matéria de saúde?
É preciso, nomeadamente, com resultados visíveis, não em termos de estatísticas, mas resultados visíveis, que as promessas de terem médico de família ou terem acesso a consultas de primeira instância, de proximidade, seja com o médico do SNS, seja com o médico privado contratado, que isso possa acontecer para que as pessoas sintam que não precisam se levantar às 4 da manhã para ter uma consulta, que não ficam meses à espera de consulta, só para lhe dar um exemplo. A mesma coisa em tipo das urgências. As pessoas não podem continuar a ouvir dizer que vamos resolver o problema, que há propostas para resolver o problema, mas continuam em listas de Mas espera. reconhece que vai ser difícil fazer isso no verão, uma época tradicionalmente difícil na área da saúde. É natural, isso sempre foi, portanto é natural, mas as pessoas isso já sabem e, portanto, a senhora Ministra da Saúde, porventura, vai continuar com cotas de impopularidade durante o verão, mas todos desejamos, e era bom para os portugueses, que a partir de setembro houvesse resultados concretos. Só uma nota em relação à Justiça. Só em descredibilizado. relação à Justiça, esta grande preocupação dos portugueses, vimos esta semana neste estudo, o Pedro Duarte diz à nossa entrevista, diz que estão a acompanhar o debate, que não se coloca ainda ao nível de calendarizar a apresentação de propostas, dá a ideia de que a ideia de um eventualmente acordo, um consenso na matéria de justiça, não está propriamente nas prioridades do Governo. Mas tem que estar. E, portanto, eu acredito que isso apareça a partir de outubro, nomeadamente depois de já termos uma nova Procuradora-Geral da República. Mas, independentemente do caso do Ministério Público e da Procuradoria, é fundamental que, nomeadamente PS e PSD, se entendam sobre as reformas que é preciso fazer na Justiça. Toda a gente está de acordo, até o Chega, que a Justiça é demasiado lenta a dar resposta. Não estamos a falar só da Justiça Criminal, mas que nos tribunais administrativos ou fiscais, 20 anos para ter uma resposta não é suportável em qualquer país democrático. E para que uma economia funcione, todos nós conhecemos pessoas que têm casos de justiça que dizem, olha, não vale a pena, eu prefiro perder isto do que ir para meter uma ação, investir na ação, investir num advogado e estar 10 anos à espera de uma resposta. Sei lá se eu estou vivo daqui a 10 anos. E, portanto, os casos que estão na justiça já é uma ínfima parte, porque muitas das pessoas já nem sequer apresentam. É preciso resolver isto. E só com entendimento, nomeadamente, entre as duas forças principais. Mariana Vieira da Silva, sobre a saúde, o PS vai passar o verão a apontar os problemas da saúde, que é uma época totalmente difícil. O Primeiro-Ministro diz que o Governo está a reorganizar as urgências, que estavam numa situação muitíssimo difícil, mas continua a estar porque não se resolve de um dia para o outro. Foi o Primeiro-Ministro que disse esta manhã no Parlamento. Bom, sobre a saúde, duas dimensões. A primeira disse-o aqui no dia em que foi apresentado o plano de emergência. Há um equívoco de partida em toda a resposta que o PSD deu, quer na campanha, quer agora no governo, que é a ideia de que existem profissionais de saúde disponíveis, mesmo no setor privado, para dar a resposta que não está a conseguir ser dada. E basta ler as entrevistas dos principais responsáveis pelos hospitais privados ou pelos hospitais, pela União das Misericórdias, para perceber que todos os responsáveis da área da saúde se queixam do mesmo problema. Ora, quando nós criamos muitas expectativas, e aqui a responsabilidade é única e exclusivamente do PSD, porque eu recordo-me que durante a campanha, várias vezes, nos debates que eu própria tive, chamámos a atenção que se estava a criar uma ideia de que havia possibilidade de resolver um problema que não é possível resolver. Eu vou dar um exemplo, pegando aqui no exemplo que o Duarte Pacheco referiu. O Governo tinha-se comprometido a abrir 2 centros de atendimento em parceria com o setor social, no Porto e em Lisboa, e eu tinha aqui chamado a atenção. No Porto era onde ele era menos necessário, porque as pessoas têm médico de família. Pois no Porto conseguiram fazer esse acordo. Em Lisboa falharam todas as tentativas que o Governo fez e já estamos a falar de uma resposta reforçada ao nível do Centro de Saúde de Sete Rios. E isto significa prometer aquilo que não temos condições para cumprir, porque o problema que nós temos é de falta de médicos, não é nem como alguns partidos à esquerda do PS dizem, porque os médicos vão todos para o privado, é porque não existem. Há determinada resposta que não existe e, por isso, esse é um dos problemas. Hoje colocámos uma pergunta ao Governo que o Governo não respondeu e que eu queria mesmo insistir nela, mesmo aqui aos microfones da Renascença, e que é o caso dos helicópteros do INEM. Porque o Governo anterior fez um concurso que ficou deserto, julgo que é fácil perceber porquê. Num contexto de guerra, o preço deste tipo de equipamentos sobe muito e sobe muito rapidamente.
Ao anterior presidente do INEM pediu ao Governo uma nova resolução do Conselho de Ministros para poder fazer um concurso com o valor mais elevado. E o Governo não faz. E diz que não faz. A Ministra da Saúde diz que não faz porque se abre um concurso com o mesmo valor do anterior, que naturalmente ficará deserto, como qualquer pessoa que tenha feito contratação pública perceberá, mas na área da defesa a resposta que dão é que esta resposta passará a ser dada pela Força Aérea. Todas as pessoas que sabem deste assunto dizem que a Força Aérea não tem capacidade operacional, muitas vezes esses helicópteros nem podem aterrar nos nossos hospitais e por isso é urgente perguntar, porque nestes temas, se não se resolver agora, daqui por pouco tempo, não há concurso, não há resposta da Força Aérea e não há solução para a emergência médica. E, portanto, é preciso deixarmos, enfim, pela minha parte pessoal, tenho procurado contribuir para isto, de fazer a avaliação sobre o que estava feito e não estava feito, mesmo em áreas que fui eu que tutelei, e nos concentrarmos nos problemas que podem ser resolvidos. É isso que os portugueses esperam de nós. Sobre a questão da justiça, o mesmo estudo do ISCTE não coloca o Governo na primeira linha, digamos assim, da responsabilidade do mau funcionamento, coloca os juízes e procuradores do Ministério Público. E na Justiça devo dizer que tenho sentido de parte a parte, quer do PSD, quer do Partido Socialista, uma tentativa de não extremar posições que possa, de modo a poder permitir, num calendário que pode ainda não estar fixado, mas aquilo que tenho sentido aqui enquanto observadora, que não é uma área que eu acompanhe, é uma tentativa de não extremar posições. E em áreas onde é preciso um acordo mais alargado, é mesmo esse o caminho, porque uma vez extremadas as posições antes, depois não há nada que se consiga fazer. Então há um caminho que pode ser feito na Justiça. Tenho sentido de parte a parte, quer no pacote apresentado sobre a resposta à corrupção, quer em intervenções posteriores da Sra. Ministra da Justiça, uma abertura que não vejo noutras áreas. Vamos agora ao tema europeu. Euronet Plus. Tema europeu que no fundo é global, porque aquilo que se passará nos Estados Unidos é relevante para a Europa e a Europa assistiu com bastante inquietação ao que se passou nos últimos dias, desde logo a condenação unânime da maioria das lideranças sobre a violência política nos Estados Unidos, diz respeito naturalmente à tentativa de atentado sobre Donald Trump, o candidato republicano, agora está em convenção, mas também, por exemplo, outros dados dos últimos dias, a nomeação no fundo do seu candidato a vice-presidente, o senador Vance, que é alguém vocalmente muito contra a disponibilização de ajuda adicional à Ucrânia e também um grande crítico em relação aos caminhos da NATO. Isto aumentou a preocupação da Europa em relação àquilo que se poderá passar a partir de novembro. Eduardo Pacheco, comece por si. Tenho a certeza que vai sublinhar a sua oposição naturalmente à questão da violência política nos Estados Unidos, mas para além disso, aquilo que se perspectiva, na sua ideia, é o reforço de Donald Trump como mais que provável presidente dos Estados Unidos, depois disto? Infelizmente. Permita-me que eu sou muito... Infelizmente porquê? Não, porque... Primeiro, é verdade que é necessário condenar todo o tipo de violência. Permitam-me só começar por aí, senão às vezes há silêncios que depois são mal interpretados. Todo o tipo de violência, o debate é de ideias, não é propriamente na lógica de aniquilar fisicamente os nossos adversários. Portanto, essa condenação tem que estar. Ora bem, nós temos ali em confronto, considerando até a experiência de mandatos, hoje podemos comparar o mandato do Presidente Trump e o mandato do Presidente Biden, e a comparação é entre a previsibilidade, a decência, e um mandato que era completamente inconstante, imprevisível, e eu acho que isso é até o pior, nem é tanto as ideias, porque nós podemos discordar muitas vezes, aqui na Europa, entre partidos conservadores e partidos socialistas ou trabalhistas, mas são pessoas confiáveis. E, portanto, sabemos o que é que para onde vão e o que é que desejam. Aquilo que nós tivemos durante a presidência Trump era a imprevisibilidade completa. O elogio a ditadores, o querer apertar a mão a todos os ditadores deste mundo, etc., não é aquela visão que nós sempre tivemos do farol da democracia que representava os Estados Unidos. O que é que a Europa vai fazer, então? Nós não podemos votar. Infelizmente, porque se todos votássemos, tenho a certeza que o Presidente Biden, apesar das suas debilidades, tinha uma vitória esmagadora. Votaria em Biden, já percebi, se fosse norte-americano. Sim, não tenho dúvida nenhuma sobre o assunto. Posso dizer que no passado sempre apoiei os candidatos republicanos, mas quer dizer, é impossível apoiar agora, e já no passado recente, desde que ele candidatou contra Hillary Clinton, apoiar o... A questão é que temos uma guerra na Europa, não é? Portanto, a Europa não pode votar, tem que começar
a acreditar que a vitória do Presidente Trump é cada vez mais provável e, portanto, o que é que fazer a seguir? E isso significa que nós temos cada vez de ser mais independentes, quer do ponto de vista da defesa, quer do ponto de vista político. Porque nós vivemos debaixo do guarda-chuva americano nos últimos 70 anos. Essa é que é a verdade. Porque havia confiança, havia tal relação de confiança. Essa relação de confiança vai rapidamente desaparecer. E por isso só há uma alternativa. Se nós não queremos ficar subjugados a outros poderes, temos que ter autonomia. Autonomia financeira, autonomia estratégica, autonomia na área da defesa. E temos que compreender isso. Porventura, nós investimos muito na área social, não apostávamos na defesa. Porventura, temos que agora reforçar a defesa, seja à custa de outras áreas onde que eram tradicionalmente aquilo que os europeus gostam de ver o dinheiro público gasto, mas tem que ser esse o caminho, porque sem segurança todos os nossos valores desaparecem. Mariana Vieira da Silva, as eleições americanas são 5 de novembro. Deve a Europa esperar pelo dia 6 ou o que é que já pode fazer já? Já preparar-se. Bom, eu queria dar a mesma nota sobre aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, chamando, no entanto, a atenção que o que nós vemos é crescer um clima de violência em termos eleitorais, que também aqui na Europa, com um ataque ainda nas eleições europeias a um candidato do SPD, também já se viu. Não é exclusivo de algumas forças mais radicais. Há quem diga que são alguns candidatos populistas que também acabam por ser alvo disso, até para algum benefício eleitoral. É mais presente nas forças extremistas, mas acho que nos cabe perceber que estamos num clima de crescente violência na esfera política e de que todos, no dia-a-dia, devemos ter isso presente e olhar para os discursos e para as palavras, porque todos também sabemos que das palavras à ação há alguns passos, mas existe este caminho. E por isso este caminho de violência na esfera política, com casos dramáticos e com casos menos dramáticos, precisa de ser enfrentado. Queria ir um bocadinho à questão do vice-presidente que Donald Trump escolheu, alguém que começa por ser apresentado como uma espécie de explicador dos fenómenos que começaram a ser visíveis ainda na década passada nos Estados Unidos, de uma certa descrença de algumas classes sociais em alguns estados dos Estados Unidos e que aparece agora como uma espécie de um rejuvenescimento e até de uma espécie de qualificação das propostas que Trump apresenta e que nos deve fazer temer o pior. Como é que alguém que disse sobre outra pessoa que era o Hitler americano aparece agora como seu número 2, por um lado, e por outro, a de que a expectativa que em 2016, que nunca partilhei, existiu de que podia não ser tão mau assim, porque algumas pessoas do Partido Republicano mais antigo permaneceriam ali ao lado de Trump, agora se afasta completamente. Desapareceu? Aparentemente, esta é uma escolha, por um lado, de alguém que achava que Trump era Hitler e agora não se importa de ser número 2, mas também de alguém que responde coisas como: não me interessa o que é que acontece na Ucrânia, ou uma visão de um populismo extremo e não institucional. Diria assim. E do ponto de E por vista isso da a Europa Europa precisa de se preparar. De alguma forma isso já foi bastante visível nestas eleições europeias, mas aqueles como António Costa, Metsola e veremos se Ursula von der Leyen logo se vê esta semana serão eleitos ou para estes altos cargos, precisam de se preparar para um clima muito diferenciado. Eu, por acaso, tinha acompanhado o nosso anterior Primeiro-Ministro para uma cimeira da NATO, onde esteve Donald Trump aqui há alguns anos, que apareceu descrita na nossa imprensa com bastante detalhe, e é para esse mundo que caminhamos, um mundo em que os espaços de negociação entre países, entre zonas do mundo, deixam de ser o principal lugar de vai reforçar reflexão. a necessidade de consenso europeu mais sólido, quando numa altura da fragmentação dos próprios parlamentos? Pode levar a isso e a uma tentativa de construção de uma relação também com os Estados Unidos ao nível dos seus órgãos representativos, para tentarmos perceber quais são os caminhos.
Eu julgo que António Guterres tem chamado já de há longos meses para cá a atenção para estes riscos, nomeadamente através do reforço que foi pedindo para a ajuda humanitária na resposta à Palestina e também para o apoio aos mais frágeis nesta guerra europeia. Mas vamos entrar num mundo diferente daquele que conhecemos, onde tudo o que era adquirido até aqui passará a estar em causa, a não ser que ainda seja possível, quer da parte do Partido Democrata, olhar para estas eleições e apresentar uma resposta que dê confiança às pessoas que não querem Trump para poder votar, e nós precisamos de nos preparar para o pior. Temos dito isso muitas vezes, e também a nível nacional, as nossas escolhas orçamentais, todo o caminho que nós temos que fazer precisará de ter um novo olhar. Mas, Duarte Pacheco, por exemplo, quando olhamos para aquela resposta europeia do ponto de vista, eu estava a colocar a questão de uma eventual necessidade de reforçar a frente europeia face aos Estados Unidos, mas a verdade é que acabámos de ver agora um movimento de boicote, inclusivamente às reuniões da presidência húngara, por parte, inclusivamente de governos, neste caso também, em relação a algumas reuniões que têm lugar na Hungria. O Sr. Orbán está ao leme, de facto, do Conselho da União neste semestre. Há essa frente, há capacidade de ter uma frente europeia, ou há uma necessidade também de dialogar com pessoas como o Sr. Orbán, que provavelmente estão mais próximos de Vladimir Putin, por exemplo, ou até de Donald Trump? O diálogo tem que existir, imediatamente, entre todos os países da União Europeia, mas entre a Europa e a América. Quer dizer, independentemente de quem ocupa o lugar. E, portanto, isso vai ter que acontecer. Aquela relação de confiança é que, porventura, não existe. Mesmo na questão agora da presidência. Claramente, o que vale é que as presidências são curtas, e esta, principalmente, como tem sempre os meses do verão, significa que tem ainda mais curta em tempo útil. Sim, mas o Sr. Orbán está a fazer viagens para tentar encontrar pontes. Ele faz, mas quer dizer, isso mas não está mandatado e, portanto, não está a vincular a União Europeia a nada do que possa afirmar ou fazer. Ele está-se a representar ele próprio e à Hungria. Mas é presidente do Conselho, neste momento. Claro, e portanto aí só devia fazer que ele tivesse mais cuidado. Porque quando a pessoa não está a representar a si própria, mas está a representar uma instituição, deve ter ainda mais cuidado. Não é o caso, está a fazer precisamente o oposto, e se cada um tem o seu estilo, mas não representa a instituição. Agora, claramente a Europa vai ter que, até no processo que está de reforma interna, a reindustrialização que está em cima da mesa tem já um forte pender militar. E isso significa que nós não queremos ficar dependentes de terceiros, nem dos próprios Estados Unidos. Muito rapidamente, Mariana Vieira da Silva, e dentro da Europa, que pontos devem ser estabelecidas com pessoas como Viktor Orbán, que representam efetivamente uma linha política muito diferente de alguns dos principais líderes europeus? Nós, enquanto o processo de decisão a nível europeu for aquele que é hoje, e já aqui debatemos que num contexto de alargamento provavelmente precisaríamos de olhar para essa dimensão institucional, temos que ser capazes de fazer esse diálogo, esteja sentado no Conselho Europeu Viktor Orbán, Meloni, quem estiver. Mas agora temos um boicote a reuniões. E a nossa expectativa, certo, mas o que importa é conseguirmos manter espaços de negociação, que não é incompatível com às vezes recusarmos certos momentos, e a expectativa que tenho é que António Costa possa, com a capacidade que já demonstrou também de, mesmo nesses cenários adversos, construir respostas, possa existir. Agora chama a atenção que temos aqui discutido o caso francês nas últimas semanas e permanecemos, hoje de manhã estive no Parlamento, não sei dizer sobre avanços, mas permanecemos com o tal cenário tripartido sem capacidade de compromissos. Eu julgo que a característica política mais importante que todos teremos que ter nos próximos anos é essa capacidade negocial e de construir compromissos, e é bom que cada um ao seu nível possa trabalhar nela, porque ela vai ser mesmo muito necessária. Vamos ver se o verão vai arrefecer ou vai aquecer na nossa ausência neste nosso espaço. Boas férias para ambos, regressamos em setembro neste espaço Casa Comum à quarta-feira. Muito obrigada e boas férias. Obrigado. Euronet Plus.